Ricardo Piovan, bem-vindo ao terceiro vídeo da série, onde eu estou trabalhando com você a fórmula dos líderes de resultado. O que líderes que conquistam muito dentro das suas empresas, o que eles fazem para conseguir alcançar a meta, alcançar o objetivo e trabalhar, fazer a sua equipe trabalhar com muito mais eficiência. E lembra que a fórmula são basicamente 3 pontos que você, líder, precisa desenvolver aí junto com a sua equipe. Primeiro, motivação. Você precisa trabalhar a motivação, o engajamento, o comprometimento do pessoal. Lembra daquele problema que eu trouxe nos vídeos anteriores, que apenas 20% dos profissionais estão altamente engajados no ambiente de trabalho? Há uma grande chance de talvez apenas 20% da sua equipe estar engajada, estar motivada. E os outros 80%? Então, eu estou mostrando para você o que você precisa fazer para elevar a motivação desse pessoal. E o líder pode fazer muita coisa. São praticamente 7 estratégias que você pode adotar aí no seu dia a dia. Agora, segundo, não adianta ela ter uma equipe altamente motivada, mas uma equipe incompetente. Eles não sabem executar a tarefa. Então, além de trabalhar a motivação, tem que trabalhar a competência, através da liderança coach, através do feedback, através de outros métodos que eu quero apresentar para você. Olha, equipe competente, equipe motivada, a coisa começa a funcionar. E lembra daquele detalhe que nós falamos, apagão de talentos. No Brasil nunca faltou tanto talento. Você pede para o RH para contratar uma pessoa com esse nível de conhecimento, o RH está conseguindo contratar aqui, ó. Existe um gap. E aí você, líder, tem que desenvolver o profissional para ele resolver esse gap aqui. Através do coach, através da parte do feedback. De novo, não adianta nada ter uma equipe altamente motivada, uma equipe altamente competente, se a minha estratégia não é uma estratégia vencedora. Se o meu procedimento, o meu processo, ele não é campeão. Então, eu estou trazendo para você algumas formas de você, de repente, questionar o seu procedimento, questionar o seu processo. Lembra do Líder 360 que nós falamos? É exatamente você trabalhar essas questões. Então, vamos lá. Motivação, competência e estratégia vencedora. E eu fiquei impressionado com a quantidade de comentários que vocês acabaram postando nos vídeos anteriores. Perguntas sobre motivação, sobre competência, sobre estratégia vencedora. Perguntas sobre o programa Liderar 2.0. Aquele programa que mais tarde eu quero mostrar para você, onde eu trabalho esse desenvolvimento em grandes empresas brasileiras e eu quero trazer ele de uma forma mais individual, mais personalizada para você, líder, aplicar aí dentro da sua organização. E a minha intenção era responder todas essas perguntas. Só que como o número de comentários foi muito intenso, eu resolvi utilizar esse terceiro vídeo para responder essas perguntas, esses questionamentos. Então vamos lá, vamos aqui para o meu computador, vamos trabalhar essas questões, vamos trabalhar essas perguntas. A primeira pergunta ela é muito interessante. Ô Ricardo, se na minha empresa o pessoal pagasse melhor os meus liderados, eles seriam motivados. Motivação está diretamente ligada ao dinheiro. Eu vou discordar um pouco de você nessa afirmação que você colocou. E eu vou trazer pesquisa. Eu gosto muito de trabalhar pesquisa porque não dá para ir contra a pesquisa. A revista Exame, a revista Você S.A., ela foi até as empresas brasileiras, os funcionários, e fez a seguinte pergunta. Funcionário, o que te traz satisfação e motivação aqui dentro da organização? E muita gente respondeu. Olha que interessante, em 4º lugar, salário e benefício condizente ao cargo. O salário e o benefício condizente ao cargo não é o primeiro, não é o segundo e não é o terceiro fator motivacional mais importante que as pessoas destacam. Ele está em 4º lugar. Vamos lá, em terceiro, empatia com o líder. Para eu estar motivado, estar satisfeito, eu preciso ter empatia com o meu líder. Aqui é mais ou menos assim, não pode tocar a musiquinha do Fantástico domingo à noite e o cara pensar, amanhã eu vou ter que aguentar o meu líder. Aquele cara que só me coloca para baixo, só me detona, não tem motivação que aguente. Segundo lugar, expectativa de crescimento. Para eu estar satisfeito e motivado, eu preciso perceber que há possibilidade de crescimento aqui dentro da companhia. Eu consigo me desenvolver, eu consigo crescer. E olha que interessante, mesmo que na sua empresa não há possibilidade de crescimento, ele não consegue galgar patamares mais elevados, lá no programa Liderar 2.0, eu vou te mostrar um método de, mesmo sem isso, você deixar o cara motivado. Gente, tudo é método.
Vamos lá, primeiro lugar, a primeira coisa que as pessoas mais valorizam em relação à motivação e em relação ao comprometimento: a aprovação e direcionamento do meu líder. Olha que interessante, pelo amor de Deus, meu líder, me aprova quando eu estou indo bem ou me direciona como eu estou indo mal. Então você vê, salário e benefício contingente ao cargo é importante, eu não estou tirando a importância disso, mas ele na pesquisa está em quarto lugar. Existem outras coisas que também o líder precisa fazer aí no seu dia a dia. Vamos lá, uma próxima pergunta. Ricardo, eu já fiz vários treinamentos de liderança. Só esse ano eu já fiz 3. E mesmo assim eu ainda não me sinto capacitado para liderar. Por que isso acontece? Isso aqui é uma coisa muito interessante. Palestras e treinamentos, muitas vezes, eles têm o objetivo de te inspirar. Ele tem o objetivo de te dar um alerta. Tá errado isso, faça aquilo. Só que normalmente o que acontece depois de uma palestra, de um treinamento? Chega na segunda-feira, chega no outro dia, eu começo a ter tanta coisa para fazer que eu acabo não aplicando aquilo que eu aprendi na palestra e no treinamento. E é isso que eu vou querer trabalhar no programa Liderar 2.0. Treinamento, ele faz parte do Liderar 2.0, mas o Liderar 2.0 ele é muito mais que isso, ele é um programa de desenvolvimento. Então, lá no Liderar 2.0, nós vamos trabalhar um conceito que eu chamo do conceito dos 3 Fs. Esse é um conceito de James Hunter, John Maxwell, onde eles dizem mais ou menos assim: para você desenvolver um líder, para você deixar um líder altamente capacitado, você precisa trabalhar 3 Fs com essa pessoa. O primeiro F é feedback. Você tem que dar feedback para ele de quais comportamentos, atitudes dele, que é muito legal. Só que também tem que dar feedback dos problemas comportamentais. Aqui tá bom, mas tem problema aqui, tem problema aqui, tem problema aqui. Essa parte dos problemas comportamentais é assim, todos nós temos problemas. Lembra da frase do James Hunter, do autor do Monge Executivo? Aquele líder que achar que não tem nada para melhorar no seu comportamento, coloca arrogância no primeiro ponto da lista. É o primeiro comportamento que ele tem que melhorar. Então, todos nós temos essas limitações. Então, lá no Liderar, nós não vamos só dar o treinamento. Eu vou trabalhar o primeiro F com você. Você vai preencher um instrumento, que nós vamos mandar para você, um instrumento online, onde você vai responder algumas perguntas, e aí um coach vai te dar esse feedback. Ele vai ligar para você e ele vai apontar quais são os seus comportamentos positivos e quais são as suas limitações comportamentais. E melhor que isso, ele vai montar um plano de ação junto com você para você melhorar essa atitude e esse comportamento. Aí o segundo F do programa Liderar é o fundamento. Aí sim é o treinamento. Então você vai passar por um treinamento online comigo, onde eu vou trabalhar mais profundamente essa parte da motivação, essa parte da elevação da competência, essa parte da estratégia vencedora. Aí nós vamos trabalhar um treinamento. Só que nós precisamos trabalhar mais um F. Do inglês para o português, essa palavra veio um pouco carregada, mas é a fricção. O que é a fricção? Durante todo o processo, todo o programa de desenvolvimento, que dura mais ou menos 3 meses, um coach vai estar cobrando de você o plano de ação que vocês determinaram. Então, ele vai estar fazendo uma fricção, um acompanhamento. Deu certo o plano de ação? Não deu por quê? Não conseguiu executar? Quais os obstáculos? Então, ele é um programa de desenvolvimento e não simplesmente um treinamento. Aí as coisas começam a funcionar. Por quê? Porque a gente está cobrando, a gente está te acompanhando em todo esse processo. Vamos lá, uma outra pergunta. Ricardo, no programa Liderar, eu vou poder fazer perguntas diretamente para você? Sim, esse é o objetivo. Nós vamos ter vários pontos do programa que são webinários, onde eu vou trazer algum conceito novo sobre essa motivação, sobre esse elevar competência, sobre a estratégia vencedora. E aí, depois que eu fizer 1 hora, 1h30 de palestras, a gente abre e você faz perguntas. E aí vou estar eu lá respondendo essas perguntas para você e também os meus coaches, né? A minha equipe também ajudando a responder essas perguntas. Agora, o mais interessante é que você vai ter um coach. Você vai ter um profissional te acompanhando. Então, nos momentos que vocês estiverem juntos, conversando sobre o plano de ação, sobre o feedback, sobre as suas dificuldades, você vai poder estar fazendo perguntas diretamente. Não precisa esperar os webinários onde eu vou estar com você para trabalhar isso daí.
Vamos lá, mais uma pergunta. Ricardo, ainda não está muito claro para mim que eu posso dar feedback para o meu liderado e ele sair feliz, ele sair alegre. Eu não consigo ver como isso é possível. Aí é que está o método que eu quero mostrar para você lá no Liderar. O líder ele precisa conhecer um pouco de psicologia humana, ele precisa conhecer um pouco da psicologia das pessoas. E aí é mais ou menos assim, ó, se você aplica um feedback errado no seu liderado, a primeira emoção que bate nele é a negação. Não, eu não sou assim. Está errado. A culpa não é minha. A culpa é do colega, a culpa é do cliente, a culpa é da estratégia. Se você aplica o feedback errado, as pessoas tendem a negar aquilo que você está falando. E logo depois da negação, vem a raiva. Ele começa a ficar com raiva de você, ele começa a ficar com raiva da empresa, raiva do cliente. E de novo, lembra que eu falei que as pessoas não têm inteligência emocional? Ele não sabe lidar com essa raiva, né? Ele não tem inteligência emocional. E aí a raiva ela começa a se dissipar, vem a indiferença. Ah, nem o meu líder faz esse tipo de coisa. Ah, daqui a pouco ele esquece isso, tal. Aplicou feedback errado, negação, raiva e indiferença. E aí a pessoa não muda. Eu vou te mostrar um método para ou eles não caírem na negação, na raiva e na indiferença, ou eles passarem muito rapidamente por esses três sentimentos. E você fazer ele cair na racionalização. Ele racionalizar, ele pensar que realmente ele está errando. Na verdade, gente, eu vou mostrar um método para você que ele mesmo vai falar que ele está errado. Você não vai precisar falar, ô fulano, você errou aqui. Não. Ele vai falar, eu errei, eu preciso melhorar. E quando a pessoa encontra o erro, ela descobre que ela não está totalmente engajada, totalmente comprometida, ela vai para o quinto ponto, que é aquele da aceitação. Ela aceita que tem aquele problema. E aí aumenta a possibilidade de ela mudar. Ainda não é uma garantia de mudança, tá? Eu vou ter que te mostrar um método depois para você sair da aceitação para mudança comportamental. Mas aumenta consideravelmente. É ele sair do feedback assim, ó, a culpa é minha, eu que errei e eu quero melhorar. Então, de novo, para você aplicar esse feedback onde ele sai feliz, satisfeito, te elogiando, precisa conhecer essa psicologia. E através de perguntas, através do coach, você vai se desenvolver nessa área. Então, vamos lá, vamos para uma outra pergunta aqui. Ricardo, pelo que vi, eu vou precisar de tempo para desenvolver os meus liderados, para motivar eles, montar a estratégia vencedora. E, Ricardo, tempo é uma coisa que eu não tenho. Vamos precisar trabalhar isso. Na verdade, existem dois grandes obstáculos para você não conseguir colocar essas coisas em práticas que a gente vai falar lá no Liderar 2.0. A primeira é você não saber administrar o seu tempo. Você não saber fazer a gestão do seu tempo adequadamente. Por isso que lá no Liderar 2.0 eu reservei um webinário exclusivo para administração de tempo de líderes. Você vai precisar começar a se desapegar de algumas coisas operacionais que você não devia estar fazendo. Hoje você é gestor de pessoas, você tem que gastar mais tempo elevando competência, motivando, estratégia. E eu vou te ensinar alguns métodos, algumas formas de você administrar melhor o seu tempo. Porque se você não melhorar nessa área, realmente você não vai conseguir fazer as coisas que tem que fazer. Você não é mais um operacional, você é um gestor de pessoas. Às vezes você vai ter que operacionalizar? Sim, mas é às vezes, na crise. Isso tem que ser uma exceção, não pode ser uma regra. E aí eu vou trabalhar isso daí com você. Uma outra coisa que te impede de você fazer tudo isso que a gente vai mostrar no Liderar 2.0 é você não gostar de gente. E aí nós vamos mostrar para você algumas coisas que você precisa fazer. Porque lembra que liderar é influenciar e persuadir. Para o bem comum, você vai ter que estar conectado com o seu pessoal. E aí você vai ter que gostar de gente, tem que gostar dessa parte de relacionamento. Talvez a gente precise também trabalhar esse outro obstáculo, que é gostar de pessoas, gostar dessa parte de relacionamento. Vamos lá, uma outra pergunta. No vídeo anterior, você disse que o programa Liderar, vocês vão fazer uma avaliação do líder. E isso mesmo. Antes de a gente começar a trabalhar o segundo F, que é o fundamento, que é o treinamento, o terceiro F, que é aquela fricção, você vai responder um questionário, a gente vai saber qual que é o seu estilo de liderança.
Se você é um líder mais participativo, mais diretivo, mais modelador, se você é um líder mais visionário, se você é autoritário, afetivo, a gente faz uma radiografia de como é que é a sua liderança. E aí, quando o coach for te dar um feedback, ele vai mostrar para você se você está usando o estilo certo ou o estilo errado. Por exemplo, se a sua equipe tem uma alta maturidade, você tem que usar um estilo mais diretivo. Se a sua equipe tem baixa maturidade, tem que usar mais um modelador. E às vezes os líderes invertem essas coisas. Então, quando a gente faz essa radiografia, a gente vê esses estilos, o estilo de liderança que você usa, a gente dá um feedback mais direcionado para você. Então, essa é a primeira etapa do Liderar 2.0. Vamos fazer uma radiografia. Vamos ver aonde que de repente você está falhando, que você precisa melhorar. Ou o contrário, né? Você de repente tem que continuar fazendo aquilo que você está fazendo, talvez com um pouco mais de intensidade. Uma outra pergunta que apareceu bastante é assim: ô Ricardo, você fala muito sobre motivar a equipe. Eu, líder, tenho que motivar a minha equipe. Mas, Ricardo, eu estou desmotivado. Eu, líder, eu não tenho essa motivação. Isso é um problema. E eu reservei um webinário para a gente falar só sobre essa questão. O líder, ele tem que motivar a sua equipe. Ele tem que trabalhar aquelas 7 estratégias que a gente vai mostrar lá no Liderar 2.0. Mas ele não pode depender de outras pessoas para motivá-lo. Provavelmente o seu líder, ele não está assistindo essa sequência de vídeos que você está assistindo. Ele não sabe dessas coisas que a gente está falando. Então há uma grande tendência de ele errar com você. Ou não, tá? De repente o seu líder é extraordinário. Mas há uma chance de ele estar errando nesses fatores. Então você tem que trabalhar a sua própria motivação. Lembra que eu falei que a automotivação é o 5º pilar da inteligência emocional? Eu reservei um webinário inteirinho para a gente trabalhar sobre isso daí. Nesse webinário nós vamos trabalhar 2 coisas. A automotivação, ela depende de valores motivacionais, e existem 6 valores motivacionais na humanidade. Você vai fazer um teste para descobrir qual que é o seu valor motivacional e você entrar de cabeça nesse valor motivacional. Porque é isso que vai te fazer ficar com motivação. E a automotivação depende também sobre sonhos, metas que você tem da sua vida. E nós vamos trabalhar isso aqui no webinário também. Eu vou mostrar para você que existem 8 pontos na sua vida pessoal que são coisas muito importantes. E de repente você está relegando alguma delas, está deixando de lado. E aí o termômetro da sua própria motivação está caindo, está ficando muito baixo. Então eu vou te mostrar 2 métodos, 2 fórmulas para você desenvolver a sua própria motivação, não dependendo de outras pessoas para fazer isso aí com você. Uma outra pergunta, ô Ricardo, quanto vai custar o programa Liderar? Primeiro, para mim, o programa Liderar 2.0 não é um custo, ele é um investimento. Por quê? Porque o valor que você investir, o valor que você pagar, eu tenho certeza que você vai ter um retorno com isso. Porque, de repente, você vai ficar tão mais fantástico, tão mais extraordinário, um líder que dá muito resultado, que vai começar a acontecer aquelas magias que eu já comentei com você nos vídeos anteriores. A sua empresa vai querer te reter. Eu não posso perder um líder que dá tanto resultado. E aí o que acontece? Para me reter, tem que fazer eu subir a patamares mais elevados. Para me reter, vai ter que pagar mais, eu vou ter que ganhar mais. E aí vem o retorno do seu investimento. E se porventura não dá para crescer mais na sua organização, ou o seu líder erra e não conjuga o verbo reter com você, lembra que você é uma pessoa que dá tanto resultado, o que vai acontecer? Outras empresas vão começar a te desejar, outras empresas vão começar a ligar para você. E obviamente o valor do seu passe vai lá para cima. Você é um líder de resultado, você é um líder de alto valor. Então, nos próximos vídeos eu vou especificar mais intensamente como é que o programa Liderar 2.0 funciona e a gente vai falar sobre valores. Agora, apenas um detalhe que eu acho que é mais importante que o investimento. Eu tenho apenas 50 vagas para o Liderar 2.0. E você já percebeu que o Liderar 2.0, ele não é só um treinamento. Tem momentos que um coach vai estar com você, eu vou estar com você pessoalmente. Então, por causa dessa personificação, dessa parte individualizada, a gente precisa de um limite. Porque senão a nossa qualidade, o nosso serviço acaba não ficando bem interessante, muito legal para trabalhar o seu desenvolvimento.
Portanto, fica atento ao próximo vídeo que eu vou te enviar daqui uns 2 dias, pois nele eu vou detalhar o programa Liderar 2.0. Um programa de coaching intensivo, que além de te ajudar a fazer a sua equipe conquistar melhores resultados, vai te transformar num líder muito desejado no mercado de trabalho, ao ponto de você poder escolher aonde você vai trabalhar. Lembra que está faltando líder extraordinário, está faltando líder fora da curva? Eu quero te conduzir a esse caminho de você ser esse líder extraordinário. Então vamos lá, fica atento e até o próximo vídeo.